paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Esther. E hoje nós vamos meditar no capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4, que nos diz assim: Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, haviam entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em pano de saco e cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-nas saber com que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. Queridos, chegamos ao capítulo 4 do livro de Esther, e aqui nós temos o registro do momento em que Mardoqueu ele toma conhecimento daquela lei que havia sido divulgada para que, marcando o dia em que os judeus seriam, atacados pelo exército sem que pudessem oferecer resistência. Ou seja, era um projeto maligno para a exterminação do povo judeu. Aqui, o texto nos mostra que, quando isto chega tanto no ouvido de Mardoqueu, quanto de todos os judeus que estavam na província do rei Assuero, aquilo chega e todos entram em pânico e se humilham perante o Senhor por causa daquela notícia. E nós vemos que a notícia se espalha rapidamente, mas essa notícia não chega no palácio onde estava Esther, a rainha. E a Bíblia diz então que quando Esther toma conhecimento de que Mardoqueu está na porta do palácio, se humilhando com pano de saco e cinza, conforme o costume dos judeus, que eu já expliquei em outra situação no livro de Esdras, mas nós vamos perceber que então ela manda vestes para que Mardoqueu vista-se e saia do seu estado de humilhação. Mas o texto nos diz que ele recusa. E por que é que ele recusa a vestir-se das roupas que Esther manda para ele? Porque ele compreendia que ainda não havia chegado o momento de sair do seu estado de humilhação. Então, o texto vai nos dizer que no versículo 5, como ele não sai do estado de humilhação, Esther manda ali um eunuco da sua confiança procurar para Mardoqueu para saber qual era o propósito, qual era a razão daquela humilhação, por que ele estava naquele estado. Então, quando ela é informada e ele manda a ela uma cópia da lei que havia sido divulgada por todo o reino, ordenando que no dia certamente estabelecido os judeus pereceriam por ordem do rei, assinada pelo rei, orientada por Amã, aquele que havia sido levantado contra o povo judeu. Então, meus queridos, a Bíblia diz que ela dá resposta a Amã dizendo que ela não podia, nem ela
nem qualquer outro se colocar na presença do rei, a menos que fosse chamado, pois isto poderia custar a sua própria vida. E é quando Amã, ele declara para Ester o que de fato ela estava fazendo no reino, qual era a sua posição. Veja, o versículo 13 e 14 vai dizer assim, olha, então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Ester, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares, socorro e livramento virá doutra parte para os judeus, mas tu e tua casa certamente perecereis. Meus queridos, olha a convicção que este homem tinha quando o inimigo se levantou contra o seu povo. Ele diz, olha, certamente que doutra parte virá socorro para o povo judeus, mas você e a sua casa vai perecer. Por quê? Olha o que ele diz no versículo seguinte, porque, aliás, no complemento do mesmo versículo, ele vai dizer, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste ao reino. Ou seja, ele estava dizendo, olha, quem sabe se não foi para isso que você foi colocada a rainha. Ei, é interessante nós observarmos que acontecem situações em nossas vidas que nós somos colocados em determinados lugares para uma provisão de Deus em tempo oportuno. Isso era o que acontecia aqui com Ester neste momento. E nós vemos também José declarando isso aos seus irmãos lá no passado, que mesmo que estes levantaram contra a sua vida, mas era Deus que estava preparando para que ele fosse o socorro para a sua família, para o povo de Israel em tempo oportuno. Então, meus queridos, nós vamos ver que a situação era tensa, a ordem era de guerra, mas os judeus, eles sabiam, eles tinham convicção de quem eles serviam e que haveria de vir para eles, em momento oportuno, um socorro para as suas vidas. Ei, isso revela a fé que nós temos naquele em quem nós cremos. Ou seja, quando a dificuldade ela vem na minha e na sua vida, qual é o nosso comportamento? Nós entramos em desespero e saímos correndo por aí, ou nós nos prostramos nos pés do Senhor e temos certeza e convicção de que Ele vai se levantar e vai ser, como diz a sua palavra, o socorro bem presente no tempo da angústia. Glória ao nome do Senhor. Então, meus queridos, nós vamos ver aqui no texto que Ester, ela manda então uma ordem para Mardoqueu dizendo que era para ele comunicar todos os judeus que durante 3 dias ninguém comesse nada, mas entrasse em um jejum dia e noite, e ela então iria se apresentar na presença do rei com o risco de perder a sua própria vida. Então o texto diz que Mardoqueu vai e faz tudo conforme Ester lhe ordenou. E então nós vamos ver em nossa próxima reflexão qual é o resultado desse jejum, dessa consagração ao Senhor para este propósito. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que em nome do Senhor Jesus Cristo, assim como o povo judeu se comportou diante desta grande aflição, eu e você também possamos, quando a dificuldade apertar em nossa vida, nós mergulharmos e nos humilharmos nos pés do Senhor, nós jejuarmos diante do Senhor, consagrarmos a nossa vida para ver o que pode acontecer a nosso favor. Amém? Obrigado pela sua companhia. Continue nos acompanhando. Eu lhe aguardo em nossa próxima reflexão. Um grande abraço.